Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para o mês de maio e quais foram os ativos escolhidos para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Em abril, a carteira recomendada teve queda de 8,90%. Em 12 meses, a carteira supera seu principal benchmark, o Ibovespa, em 3,37%. O mês foi negativo para o mercado de ações brasileiro, fazendo com que o principal índice da B3 tivesse queda de 10,10%, influenciado pelo mau humor externo devido às perspectivas de crescimento econômico por conta dos lockdowns na China e o endurecimento do tom por parte dos membros do Fed. A China ainda apresenta a possibilidade de continuidade dos lockdowns mais agressivos, impactando o crescimento econômico global. Na Europa, a crise energética que ocorre por conta da guerra deve permanecer, haja vista que o conflito tende a continuar. Nos Estados Unidos, o cenário para a economia continua benigno, mas isso é usado como subsídio para as altas dos juros, ao passo em que a inflação também avança, podendo gerar um flight to quality afetando ativos de risco. Para a economia brasileira, as perspectivas ainda são boas, com a confiança da indústria e dados fiscais positivos, mas a inflação e juros continuam a serem fatores de risco. No setor de commodities, vemos que a crise na Ucrânia continua a gerar benefício para as agrícolas, fazendo com que mantivéssemos SLC na carteira. Apesar dos riscos na China, existe a possibilidade de estímulos, o que nos fez manter parte da posição em minério por meio de Vale. O lockdown na China, apesar de ser negativo para os minérios e outras commodities, pode ser positivo para as proteínas, dado que em isolamento as pessoas continuarão a consumir, valendo manter uma exportadora do setor de proteínas, como é o caso da Marfrig. Quanto ao petróleo, se por um lado a expectativa de crescimento global menor acaba por afetar a demanda, por outro lado, a continuidade da guerra na Ucrânia e embargos na Rússia podem manter o preço do petróleo elevado, trazendo a PetroRio de volta para a carteira. De olho no avanço da economia norte-americana, haja vista a forte participação do mercado da região e bons dados operacionais, mantivemos a Braskem na carteira. Olhando para o consumo interno, como falamos anteriormente, o atacarejo tende a ser uma boa alternativa dado o retorno do mercado de trabalho, mesmo com uma renda menor. Por isso, acrescentamos açaí na carteira. A manutenção de BR Malls se deve ao fato de que foi positiva em relação à fusão com a Aliança Sonai, formando um maior grupo de shoppings da América Latina, e JHSF continua sendo uma alternativa interessante por conta dos seus fundamentos e por ser direcionada ao público de alta renda no campo de incorporação e shoppings. Nas alternativas mais defensivas, temos Bradesco, que continua sendo o mais descontado entre os bancos e foi um dos que antecipou a PDD, a previsão de devedores duvidosos, enquanto os demais bancos não o fizeram. Dado o cenário de risco, vemos a Vivo como uma empresa que pode ter um porto seguro por conta de seus sólidos fundamentos e ter um negócio cuja sensibilidade é baixa, pois os serviços de internet e telefonia já se tornaram essenciais. Além disso, há sinergias com a compra de ativos da Oi. Quanto aos ativos que saíram na carteira, a Americana saiu tendo em vista a expectativa inflacionária e alta de juros, que pode afetar o setor de varejo. Quanto a Pão de Açúcar, a retirada foi tática, tendo em vista que a população pode preferir realizar compras no atacarejo. No caso de CSN, a retirada se deveu à menor exposição ao mercado de minério de ferro, tendo em vista os receios com China. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo, e você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce dos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. E investir na carteira recomendada aqui pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área logada, escolher investimentos, carteira recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos!